Fala galera, estamos de volta, parte número 3 aqui dessa história de vida, jornada espiritual da Silene Valdez. Silene, muito interessante ouvir na parte número 2 a sua história a respeito dessa cura milagrosa que você teve. Sim. Se tratando de lúpus, né? Pois seu esposo, problema câncer de próstata, né? Mas eu quero te fazer algumas perguntas para entender tudo que você pensa sobre espiritualidade. O que é Deus para você? Deus é a luz que nos guia, que guia a nossa vida, né? Através de sensações. Para mim é uma energia divina que está presente. E quando você se conecta com ele, é algo assim extraordinário. Seria isso a minha. Jesus Cristo. O que representa para você? Jesus Cristo através, como dizia Chico, é a representação de Deus na Terra, através do amor. É um exemplo, então, que ele nos deixou. É o exemplo que ele nos deixou. Muito bem. Jesus Cristo é algo assim, fora, é surreal, quando você traz a energia de Jesus. É. Você tem uma relação com a Bíblia também? De ler, assim, já teve? Como que é? Não, a Bíblia eu não leio. Assim, Mas já leu? Já li algumas partes, mas é difícil. É um livro muito grande, né, Eric? Interpretativo. Interpretativo, exatamente. Não, mas... Não, entendo perfeitamente. Vamos fazer o seguinte. Você é professora de yoga. Sim. Agora chegou a hora de você falar da sua área de atuação. Fala pra gente do yoga, como que ele surgiu, surgiu aonde? Então, na época que eu estava fazendo o espiritismo, eu segui para também estudar o yoga. Já vinha se apresentando para mim o yoga, né? Já praticava yoga. E aí eu resolvi fazer o curso de yoga, que é uma duração de 3 anos. E depois, foi no Isvara, até agradeço ao Andrés, o proprietário do Isvara, o nosso professor, nosso mestre, obrigada, aos professores do Isvara. E logo em seguida, depois da minha formação com yoga, deu certo de eu abrir um canto, onde eu abri o espaço de yoga lá em Vinhedo, que se chama Biaetra. É um espaço no meio da natureza, com uma vibração fantástica. E eu estou aqui para convidar o pessoal, né? Com certeza, quem quiser conhecer pode acessar o seu Instagram, Exatamente. Né? Qual que é o seu Instagram? É bian.etra.silene. E o reiki na sua vida? Quero entender melhor o que é o reiki e como ele se aplica na sua vida. O reiki aconteceu também, eu vim fazer o curso de reiki, são 3 tempos que você pode fazer, né? Três etapas. Normalmente nós fazemos a primeira e a segunda etapa do reiki. E normalmente o terceiro é para quem gostaria de ensinar, né? Não é o meu caso. Eu gostaria sempre gostaria de trabalhar com reiki. Aliás, eu trabalho com reiki, né? E o reiki, para mim, também foi algo que me motivou, porque eu já tinha a espiritualidade na minha vida. E trazendo o reiki fez com que eu pudesse entender um pouco mais. A gente trabalha a energia do universo, onde você é um instrumento que recebe essa energia do universo através de você, na aplicação do reiki. E seria isso, né? Entendi. Tem uma coisa interessante que você falou na parte número 2, que é sobre santificar a própria casa, santificar a família. O que seria isso? O que você entende como santificação? Quando você traz a santificação na sua casa, está muito relacionado com a sua vibração. Aquilo que você vive dia a dia, respeitando sempre o limite do outro e o seu, se respeitando a você mesmo. E através das suas orações, das suas proximidades com o espiritismo, com a espiritualidade, com os espíritos de luz, abençoando a sua casa, através também de orações, é muito importante para que isso possa acontecer. Você falou de espíritos de luz. Já teve alguma entidade específica, algum mentor espiritual específico ou não? Eu creio sim que eu tenho meu mentor que me acompanha na espiritualidade. Eu sinto muitas vezes a presença dele. E é o que me traz muitas vezes respostas que a busca é essa, né? E eles estão sempre ali para nos confortar, nos ajudar, nos direcionar. Tipo um anjo da guarda? Tipo um anjo da guarda. É Exatamente, mesmo? é um tipo anjo da guarda.
O catolicismo traz muito isso, o anjo Traz. da guarda, né? É. Exatamente. O cristão evangélico também, né? Da ação dos anjos na vida das pessoas. Você Isso. entende dessa forma. Exatamente. Também. Quem possa ser esse mentor espiritual? Pode ser um parente que já se foi, pode ser uma pessoa que você nunca viu na vida, que está ali para te guardar. O que você acha? Não, eu creio que seja alguém que já se foi, um parente. Um amigo espiritual? Por afinidade, um amigo espiritual, que teve que se comprometeu de uma certa forma antes de você vir para essa vida. Então ele está com você. E na sua cabeça, no seu entendimento, antes de a gente vir para esse mundo, o que você acha que acontece? Como é que é antes de vir para cá? Porque assim, se você for conversar com a maioria das pessoas, inclusive eu conversava com um amigo meu, coisa de final de semana, ele falou assim, pô, Eric, a gente vê tanto problema na vida, a gente fala de Deus, do diabo, do inferno, de espiritualidade, mas eu não pedi para vir para esse mundo. Ele falando, meu amigo, eu não pedi para vir para cá, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. O que a gente tá fazendo aqui? Afinal de contas, a gente pede para vir para cá? O que é a nossa missão de vida? Como é que... Por exemplo, para esse meu amigo, que de repente vai estar assistindo aqui agora, como é que faz? O que dá pra gente trazer de entendimento sobre isso? Por exemplo, a gente vem com um plano traçado, existe destino. O que você acha? Você não pediu para vir, certo? Provavelmente você não pediu, mas você está com um grande compromisso de vida aqui, nessa terra, né? Para você estar aqui, muitos lutaram também para estar. Então é um privilégio. É um privilégio que você tem de aprendizado. Isso é importante, né? Essa vida que você tem aqui. Então, para mim, é um momento de aprendizado que você pode... Tendo na carne, é muito mais fácil você ter essa queima de karmas. E não aguardar que aconteça isso depois do desencarne, né? Queima de karmas. Sim. O que é queima de karmas? O que é um karma? Todos nós temos karmas, né? Todos? Todos nós temos karmas. Existe na literatura que, por exemplo, eu gosto de trazer a leitura do Sadhguru, que é um guru que eu gosto de acompanhar, e ele fala o seguinte, que nós todos temos karma. E não existe karma ruim ou karma bom, mas sim karmas. E é através dos karmas que você consegue permanecer acoplado na sua carne, nessa vida. Aquele que não tem mais karma, normalmente são aqueles que já podem fazer o processo de desencarne. Karma é uma pendência? Seria um tipo de pendência? Você vem com uma dívida do passado que tem que resolver agora? É mais ou menos isso? Não é uma dívida. Não é uma dívida. É como se isso sustentasse o seu corpo, a sua carne, acoplado com o seu espírito. É a necessidade que você tem. Karma são sonhos construídos. Todos nós, para que possamos continuar aqui, acoplado, é certo, é correto termos sonhos. E podemos realizarmos através de ações. Isso são karmas. Muito bem. Existe um termo chamado, eu não sei se o termo é correto, retrocognição, que é quando a pessoa consegue ter uma visão, um entendimento, uma revelação de uma outra existência, né? A gente fala de vidas passadas, mas podemos chegar à conclusão que a vida é uma só, porque não morre, né? A gente só vai passando de existência em existência para quem acredita nisso. A gente tem um público cristão evangélico forte que assiste que às vezes fala, não, eu acho que nasceu, morreu, viveu, acabou e já era. Mas para você, qual é o seu entendimento então sobre essa reencarnação? Como é que é? Qual que é o seu entendimento? Por exemplo, você já teve essa retrocognição? Você já teve alguma lembrança de vida passada? Então, não. Lembranças assim diretamente não. Mas eu acredito que as nossas células têm memória. Ah, memória celular. Memória celular. Já ouvi falar. Então, isso realmente traz o acúmulo de história. Basta você... Quando você acessa a espiritualidade, é uma forma de você também acessar suas memórias. Que muitas vezes você já aprendeu. O meu mestre dizia do yoga que todo aquele que está numa sala de yoga já esteve em outras vidas. Olha que interessante. Como aquele que está fazendo o seu reiki, ou aquele que está no centro espírita, ele já esteve. Na verdade, você só está retornando para relembrar o que você já viveu. Que muitas vezes você pensa que você não entende. Mas já existe. É o que deveria e deve acontecer. Quando se trata de estrutura familiar,
Você falou da sua mãe, do seu pai. Você tem filhos? Tenho um filho de 27 anos. Um filho de 27? 27 Um filho de anos. 27, falou do pai, falou da mãe, tem um esposo, né? Que Meu teve esposo. a cura milagrosa. A cura milagrosa, exatamente. Essa família que você tem hoje, você acha que já teve relação com ela no passado? Em outras existências? Eu acredito que sim. É? Sim. Mas uma das coisas muito importantes que eu também acredito, Uhum. que nós não devemos ficar pendentes. Porque para que você possa ter evolução, também você tem que ter outras famílias, Interessante. certo? Para ter experiências novas. Para ter experiências novas, Com pessoas que pensam que diferente. pensam diferente de você. Mas você vem por escolha, para o seu amigo. Você decidiu sim. Eu disse lá atrás, provavelmente não, mas sim, você decide a sua vinda nessa terra, nesse corpo. Quem será que decide que a gente vem para cá? Ele decide conversando com quem? Com os mentores? Sim, eu acredito que seja com os mentores. Como que você imagina, assim, uma reunião? De repente, reúne, ó, tá na hora. Por exemplo, vamos pegar o caso aí do seu pai, que você teve uma experiência lá numa colônia espiritual, numa cidade astral, um lugar belíssimo. Belíssimo. Então, de Exatamente. repente, pode ser que haja necessidade, ou não, mas provavelmente sim, que ele volte para cá. Aí ele tá lá um dia, passou muito tempo naquela colônia espiritual, e de repente, espíritos de luz ali que convivem com ele dizem, olha, como era o nome dele? O meu pai chamava Antolim. Antolin? Antolim Valdez. Né? Que é curioso ter que chamar de Antolin, porque nome, as consciências não tem nomes, né? Por exemplo, o Antolin dessa vida, que passou aí alguns anos atrás, em outras vidas tinha outros nomes, né? Exatamente. Mas vamos usar o nome Vamos usar o Antolin. nome de agora, né? Exatamente. Antolin, é o seguinte, eu acho que tá na hora, bater aqui assim no ombro dele, eu acho que tá na hora de não ter que descer lá embaixo. Temos algumas pendências para resolver. Você imagina algo desse tipo? Eu acredito que funciona assim também, viu, É. Eric? Eu também acredito. E também por decisão. Que você também decida ver. Por amor. Muitas vezes o espírito de luz está entre nós para ajudar na nossa evolução. Eles vêm para essa terra para ajudar a humanidade a evoluir também. Entendeu? Por opção, não por obrigação. E claro que tem alguns que têm que vir também para sanar algo que não foi sanado. Algo que não foi curado. A gente falou do Antolin, tá num lugar bacana, você falou, lugar lindo, belo. Eu acho que, né, por você, pelo que você falou da sua experiência, você até teria repente, eu quero ficar aqui, né, tem um lugar maravilhoso. E as pessoas que estão em lugares ruins, as chamadas regiões inferiores, acabou a esperança para elas? Não, jamais. Como é que Jamais. faz? O amor de Deus, ele é infinito, né? Então, mesmo essas pessoas também, eles têm o amor de Deus. E são resgatadas? São resgatados. Igual no filme Amor Além da Vida? Igual ao filme Amor Além da Vida, exatamente. Eles são resgatados. E claro que vai passar um período, porque o inferno ele é mental. Fala um pouco disso. Então, o inferno, eu creio que através também da literatura, mostrando alguns que já estudaram, que buscam, o inferno também ele é mental. Então, é esse inferno que você cria em vida, você carrega com você para outra vida. Infelizmente, quando você está no processo carnal, quando você está utilizando a sua carne, a matéria, é muito mais simples você queimar. Aí volto novamente a falar sobre a questão de queima de karmas. É muito mais fácil. O que você leva para queimar um karma em vida, você leva 3 vezes mais tempo para você poder queimar, quando você já não tem mais a carne que facilita esse caminho, esse aprendizado. Porque no tempo após a vida é outro. O que você faria aqui em 2, 3 dias, lá pode levar 5 anos, 10 anos. Não é o mesmo tempo. Então, para que isso aconteça, realmente precisa que esse inferno astral, que essa pessoa, esse espírito, está em sofrimento, ele, antes de mais nada, trazer o auto perdão. Qual a importância do perdão, então? O perdão é essencial nessa trajetória. O perdão é essencial nessa trajetória para a sua elevação. A falta do perdão leva para lugares ruins, então. Exatamente. Que é a culpa. A culpa, exatamente. Acima de tudo, a culpa, né? E o julgamento, né, Eric? O julgamento também ele é algo que te tira a sua vibração completamente. Que te deixa realmente, muitas vezes, doente. Quantas pessoas passam aqui, nessa terra
julgando toda a sua vida. Se nós pudéssemos passar 1 minuto sem julgar, 3 minutos sem julgar, que você venha treinando diariamente isso na sua vida. Imagine. Como o mundo seria melhor. Como o mundo seria melhor, exatamente. Silene, estamos terminando a parte número 3, o tempo voando aqui, porque quando o tempo voa é porque o papo tá bom. É né? verdade, Eric. Obrigada. A você que está em casa, parte número 3 terminando. Se está assistindo pela playlist é só aguardar, mas não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. E a gente volta daqui a pouquinho. Valeu!